Oi, gente, sou o Heráclito, estamos aqui de volta com a série de videoaulas sobre tipos psicológicos. Vamos começar a falar sobre os tipos, né? Já falamos sobre as funções, como é que elas funcionam, introversão, extroversão, etc. E hoje vamos falar sobre o tipo pensamento extrovertido. Um sujeito é um tipo pensamento quando a ação dele consciente é motivada pela reflexão, né? Pelo pensamento, pelo pensar. Por motivações intelectuais. As coisas mais importantes da vida deles são decididas a partir de reflexão intelectual. No caso do tipo extrovertido, vamos falar aqui de um tipo puro ideal, não existem tipos puros. Ele vai colocar toda a ação dele, toda a ação consciente, tudo aquilo que é mais importante da vida dele, em função do pensar, em função de uma reflexão intelectual. As ações deles vão ser baseadas em ponderações intelectuais. Essas ponderações intelectuais, reflexões intelectuais, vão se basear ou nos fatos objetivos ou em ideias objetivas de validez geral. O tipo pensamento ele vai ter uma tendência a criar uma espécie de fórmula. Essa fórmula ela pode ser mais ou menos abrangente, mas vai ser a justificativa intelectual para todos os seus atos. Ele vai agir a partir dessa fórmula. O problema é que essa fórmula ela vai ganhar uma validez exagerada. Você há de convir, não é? Que nenhuma fórmula intelectual é capaz de dar conta plenamente do mundo, especialmente no que diz respeito aos aspectos que não dizem respeito ao pensamento, como o sentimento, ou como a intuição, ou como dados irracionais, como a religião. Então essa fórmula ela vai se tornar a lei do sujeito pensamento, do indivíduo pensamento extrovertido, mas ele também vai ter uma impressão de que ela é a lei do mundo e que o mundo deve transcorrer de acordo com essa lei. Isso faz com que, ao aumentar a unilateralidade do pensamento extrovertido, ele vá gradativamente excluindo tudo que não diga respeito a essa lei, e ele vai adquirir uma espécie de moral inflexível, porque ele vai julgar tudo a partir dos parâmetros dessa lei racional, objetiva que ele criou, ou a qual ele aderiu. E aí então, belo e feio. Belo é o que condiz com a lei, feio é o que não condiz com a lei, essa lei que ele criou para ele, essa lei intelectual, essa fórmula intelectual. Moral é o que condiz com a fórmula, imoral é o que não condiz com a fórmula, e devido a isso, ele vai excluir do âmbito da consciência tudo aquilo que não diz respeito a essa fórmula que ele criou. Especialmente, a função que mais vai sofrer com essa exclusão é o sentimento. As funções elas podem ser alteradas, mas não podem ser completamente suprimidas. Então, em certa medida, o sentimento pode se adaptar a essa fórmula, a rigidez dessa fórmula, mas não completamente. Então, ele passa a ser severamente reprimido e se torna inconsciente. Além disso, os aspectos que não se enquadram nessa fórmula, como reflexões estéticas, a valorização da amizade, a própria valorização de coisas pessoais, como a família, dados irracionais, como a religião, a própria intuição, que são coisas extremamente importantes para a sua vida, elas são duramente reprimidas, são removidas do campo da consciência, caem no inconsciente e ali adquirem um aspecto bizarro. Nesse sentido, o tipo pensamento extrovertido ele vai se mover em dois espectros dentro da consciência, em dois grandes polos, dois grandes eixos. Num deles, se a fórmula que ele criou for abrangente bastante, devido ao seu caráter extrovertido, ele pode ter um papel importante como reformador, como promotor, etc. Como alguém que vai ter um impacto social no sentido de modificar as coisas como elas estão, para que elas se enquadrem nesse aspecto dessa formulação intelectual que ele tem. No caso de uma fórmula não tão abrangente, ele vai se transformar num sujeito resmungão, ressentido, sofista, que vai estar o tempo inteiro reclamando de como as pessoas não percebem que o mundo é daquele jeito, que o mundo corresponde à fórmula que ele criou, apesar de que o mundo não corresponde.
Nenhuma fórmula intelectual é capaz de dar conta do mundo. E ele vai ter essa tendência ao ressentimento. Essa tendência ao ressentimento se deve pela inconsciência do sentimento, porque toda função inferior ela é retardatária. Então, quando os sentimentos aparecem, eles vão ser sempre sentimentos ressentidos, né? Amargos. Ele vai ter essa tendência, né? Além disso, o fato do sentimento ser tão duramente reprimido vai fazer com que a função pensamento extrovertida seja alterado por esses sentimentos bizarros e inconscientes. Em que sentido? Ele vai se identificar com a fórmula. Ele vai de maneira insidiosa, inconsciente, sem que ele o perceba, ele vai se identificar com essa fórmula. E todo ataque à fórmula é um ataque a ele. Ele vai se tornar melindroso e terrivelmente susceptível. Além disso, também de maneira insidiosa, a fórmula vai adquirir o caráter de dogma e vai adquirir o caráter religioso, apesar de não ter função religiosa, mas vai ser defendida como uma fórmula religiosa, com toda a irracionalidade que pauta isso. Além disso, ela vai passar a ser defendida com extremo fanatismo. O Jung explica que fanatismo é sempre uma supercompensação para a dúvida interior. Essa dúvida interior vai vir dessa inferioridade sentimental. Além disso, a função sentimento ela vai ter esse caráter inferior e vai fazer com que quando você se deparar com alguém contrário à fórmula, você vai ser uma pessoa grosseira, vai ser uma pessoa antipática. Nenhum argumento vai ser grosseiro demais para não ser dito e vai dar uma tendência a desvalorizar o indivíduo. Já que ele é contrário à fórmula que você criou, à lei intelectual que você criou e que você acha que rege o mundo, ele deve ser atacado. Ele deve ser reduzido a alguém que é ruim ou mal, ou que não é moral, ou que não é bom, ou que não é belo, justamente devido a essa característica da inferioridade de sentimento que contamina a função superior, a função do pensar. O pensar extrovertido ele também tem qualidades muito positivas, porque ele é o que Jung chama de um pensar predicativo. O que é que isso significa? Ele sempre é sintético, ele sempre está criando algo novo, ele sempre tem uma capacidade de pegar vários fatos que parecem disparatados e sintetizá-los e criar algo novo. Mesmo quando esse pensar é analítico, ele sempre vai analisar e criar uma nova síntese. Ele nunca vai simplesmente desfazer as coisas, né? Ele vai ter sempre essa característica vitalmente criativa. Ele vai estar sempre criando algo, né? Bom, sobre o pensamento extrovertido tipo, né, pensamento extrovertido, em linhas muito gerais, é mais ou menos isso, né, suas características do tipo puro. E o tipo puro ele só existe idealmente, ele só existe teoricamente, né? Não há tipos puros. Como vocês mesmos podem ver, mesmo na descrição do tipo puro, você percebe que a função inferior ela vai alterar significativamente a maneira como esse pensamento age, se modifica, né? Então, só recapitulando, quando o pensamento tem o primado da consciência e nunca as funções têm o mesmo desenvolvimento, sempre vai ter uma que vai preponderar, significa que você guia a sua vida por uma ponderação intelectual, por uma reflexão de cunho intelectual. E caso você seja extrovertido, você vai se pautar por uma reflexão que vai tomar por base os fatos objetivos ou ideias objetivamente válidas e vai formular uma lei, que vai ser a lei pela qual você vai justificar suas ações, pela qual você vai agir, uma fórmula, e essa fórmula acaba se tornando a fórmula do mundo, de uma maneira muito insidiosa, né? Você vai achar que o mundo se comporta daquela maneira, apesar de que, novamente, nenhuma fórmula intelectual é capaz de dar conta do mundo. Por exemplo, se você tenta formular intelectualmente os seus sentimentos, você só violenta os sentimentos, porque eles não são passíveis de formulação intelectual. Bom, pessoal, de maneira muito geral, é isso sobre o tipo pensamento extrovertido. Obrigado por assistirem o vídeo. Desculpem pela demora em postar esse vídeo, muita coisa acontecendo. Se vocês puderem dar um joinha, é muito bom.
Se é a primeira vez que vocês estão vendo, por favor, se inscrevam no canal e ativem as notificações, né? É isso. Muito obrigado. Valeu. Falou.